Consciência Negra. Estamos no mês de sua celebração. Mas por quê? É necessário existir essa determinação, essa definição, essa adjetivação com relação à consciência. Se nós fôssemos plenamente humanos, se nós fôssemos conhecedores plenamente da palavra consciência, nós apenas teríamos a consciência humana. E nela nós inseriríamos todos os fatos, todos os fenômenos sociais, naturais, todas as adversidades. Mas é necessário, por um longo tempo, se ir definindo pedagogicamente, metodologicamente, definições que nos eduquem e nos façam viver com plenitude a nossa humanidade. Então, o que nós deveríamos levar em conta com relação às relações conscienciosas da nossa existência é que todas as pessoas, com as suas adversidades de etnia, de raça, religiosa, política, enfim, todas elas devem ser respeitadas, porque o que importa na relação humana é a outra pessoa e não a aparência da pessoa e não a cor da pessoa, mas como é a sua relação com viver, como é o seu coração, qual a diferença existente nas mais diversas etnias existentes na Terra. Então, essa concepção de nos vermos com igualdade de direitos, com igualdade de oportunidades, precisa ser plantada no coração de todas as pessoas na sociedade, nas mais diferentes classes sociais. Mas nós percebemos ela com maior intensidade nas classes do poder político, nas classes do poder econômico, e mais se cobra o religioso, e mais se cobram nessas instâncias, e que é normal ser assim. Então, as definições políticas para a convivência em sociedade precisa ter regras, ter embasamentos, ter filosofia operacional que nos leve a compreender o direito que as pessoas têm de viver como elas são. Então não há superioridade e inferioridade pela cor da pele. Precisaremos existir em uma época, e ela precisa ser construída o mais urgente possível, que não deixemos, que não façamos essa diferença ser tão gritante a ponto de não ouvir a opinião de uma pessoa negra na sociedade, não ouvir numa classe político-administrativa a opinião de uma pessoa negra com a mesma intensidade, com a mesma atenção que outra pessoa naquele conjunto, naquela concepção, naquela realização político-administrativa. De se dar nos mais variados espaços, até espaços religiosos, a possibilidade de crescimento com a intensidade que existe de pessoas na população. Então, existem pessoas negras, elas são a metade, em alguns lugares do nosso país, ou mais da metade, e a sua representação social nas mais diferentes instâncias é mínima. Apenas, muitas vezes, deixamos um ou dois representantes para justificar de que ali não há, entre aspas, o tal chamado preconceito, ali não há o tal chamado racismo. Então, essa diminuta presença para justificar apenas anseia neutralizar aquilo que há no coração e na mente de milhões. Não existir com a mesma intensidade de direitos, de oportunidades, mulheres negras na sociedade em cargos de liderança, em cargos de chefia, em cargos que possa ser escutada, seguida. Nós queremos a presença negra, mas como subalternos, como alguém que está fazendo serviços que contribuem para o viver das demais pessoas. Então, o que nos falta na existência é oportunidade. Aos negros em nossa sociedade faltam oportunidades iguais. A mulher negra, e por que esse recorte da mulher negra? Porque mais a mulher negra
tem ausência de oportunidades, tem limitações no seu agir, tem limites para a sua realização pessoal e individual. E é como se fosse assim, pode existir, desde que não incomodem as demais pessoas, desde que não vá conduzir, que não vá coordenar, que não vá, enfim, ocupar espaços que dispute oportunidades na existência humana, nesse ou naquele segmento da sociedade, nesse ou naquele território, nesse ou naquele país. Enfim, vai das pequenas comunidades territoriais, existenciais, às grandes nações, né, do mundo. Então, varia de lugar para lugar a sua intensidade, mas estamos vendo como é gritante. Estamos vendo como se tranca alguém por achar que ele realizou alguma coisa maléfica para a sociedade e prender numa mala de carro com gás lacrimogêneo, com gás letal. E muitas vezes isso partir de representantes de segmentos que deveriam conduzir as pessoas para o bem-estar, como a repressão policial que às vezes ocorre, por elementos que dentro daquele conjunto de elementos que vivem para o bem-estar da sociedade, se identifica esse ou aqueles, uma minoria, mas que macula, mas que deixa um viés negativo para o segmento do aparato de segurança dos estados, quer seja federativo, quer seja no estado estadual, quer seja no estado municipal. O estado em si, quando se vê uma pessoa negra pensando-se, essa é a justificativa, de que seja alguém que realizou um ato de marginal, ser asfixiado com uma joelhada, com uma prisão em sua garganta, lhe impedindo de ter ar. Quando você percebe na sociedade que a abordagem a uma pessoa branca é distinta da abordagem a uma pessoa negra, que nós mesmos nos distanciamos quando se aproxima de nós um menino Rastafari da periferia da nossa cidade. Então, acha-se logo que não, deve ser alguém que tem uma má conduta, que pode ser um ladrão, pode ser... E muitas vezes, um menino da pele branca, ou um menino louro, bem apresentado, que chega até você, você sorri, acolhe afavelmente, e nunca se pensa que ali também pode ter alguém com uma má intenção, com uma má ação voltada contra você próprio. Eu não estou dizendo com isso que nós deveremos estar armados e achando que as pessoas com a aparência, né, dessa branquitude que nós entendemos e sentimos lá no fundo, que parece horas até que há um ar de superioridade. São temas como esses e com essa intensidade de fala que nós temos dificuldade de tratar na sociedade. Nós, pessoas negras na sociedade, temos a dificuldade de abordar, de inserir, de contextualizar para facilitar a compreensão. Mas esse raciocínio, essa perspectiva, essa fala, não precisa ser apenas das pessoas negras, ela precisa ser das pessoas humanas. Ela não precisa ser das pessoas que estão sofrendo, né, nessa ou naquela intensidade, dessa tirada de direitos para a existência. Não, ela deve ser vista, analisada por todos os segmentos da sociedade e por todas as diferentes etnias. Porque ela é uma construção coletiva, ela é uma construção a favor da consciência humana plena. Então, um dia, não precisaremos desse recorte da raça para a consciência, mas até lá é preciso um método, é preciso uma pedagogia, é preciso uma concepção, vamos dizer assim, disciplinar, que nos leve a compreender essa construção que não pode passar apenas também pelos direitos, pelas leis, pela legalidade. É uma concepção, é uma descoberta interior que tem que passar pelo coração, tem que passar pela inteligência e pela capacidade de idear a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Então precisa passar necessariamente pelas nossas ações. Então a sua atitude, a sua forma de ver o outro, a sua forma de abordar,
né? A sua forma de garantir direitos precisa ser mudada. Então, essa mudança passa pelas leis, mas passa, sobretudo, pelas ações que nós realizamos como indivíduos e como representantes de segmentos da sociedade. Passa também pelo coletivo daqueles que conduzem os destinos das pessoas na sociedade. É preciso vivê-la na emoção, então ter o sentimento distinto daquilo que você tinha até hoje. Então é uma construção, né, de amar com a mesma intensidade, de respeitar com a mesma intensidade e também de idear, de raciocinar sobre as possibilidades e entender que todos nós temos potencialidades a serem desenvolvidas. O que faltam são as oportunidades para esse desenvolvimento. E quando estamos nos espaços de poder, deixamos a nossa história marcada, deixamos o nosso jeito distinto de realizar. Nós não poderemos também ocupar espaços e, na hora que ocupa, querer, com a mesma intensidade, despertar o ódio, a animosidade, a perseguição. Não. É preciso ser. Pode vir para esse lado também. Tá bom aí? Tá bom. 3, 2, 1. Consciência Negra. Estamos no mês de sua celebração. Mas por quê? É necessário existir essa determinação, essa definição, essa adjetivação com relação à consciência. Se nós fôssemos plenamente humanos, se nós fôssemos conhecedores plenamente da palavra consciência, nós apenas teríamos a consciência humana. E nela nós inseriríamos todos os fatos, todos os fenômenos sociais, naturais, todas as adversidades. Mas é necessário, por um longo tempo, se ir definindo pedagogicamente, metodologicamente, definições que nos eduquem e nos façam viver com plenitude a nossa humanidade. Então, o que nós deveríamos levar em conta com relação às relações conscienciosas da nossa existência é que todas as pessoas, com as suas adversidades de etnia, de raça, religiosa, política, enfim, todas elas devem ser respeitadas, porque o que importa na relação humana é a outra pessoa e não a aparência da pessoa e não a cor da pessoa, mas como é a sua relação com viver, como é o seu coração, qual a diferença existente nas mais diversas etnias existentes na Terra. Então, essa concepção de nos vermos com igualdade de direitos, com igualdade de oportunidades, precisa ser plantada no coração de todas as pessoas na sociedade, nas mais diferentes classes sociais. Mas nós percebemos ela com maior intensidade nas classes do poder político, nas classes do poder econômico, e mais se cobra o religioso, e mais se cobram nessas instâncias, e que é normal ser assim. Então, as definições políticas para a convivência em sociedade precisa ter regras, ter embasamentos, ter filosofia operacional que nos leve a compreender o direito que as pessoas têm de viver como elas são. Então não há superioridade e inferioridade pela cor da pele. Precisaremos existir em uma época, e ela precisa ser construída o mais urgente possível, que não deixemos, que não façamos essa diferença ser tão gritante a ponto de não ouvir a opinião de uma pessoa negra na sociedade, não ouvir numa classe político-administrativa a opinião de uma pessoa negra com a mesma intensidade, com a mesma atenção que outra pessoa naquele conjunto, naquela concepção, naquela realização político-administrativa. De se dar
nos mais variados espaços, até espaços religiosos, a possibilidade de crescimento com a intensidade que existe de pessoas na população. Então, existem pessoas negras, elas são a metade, em alguns lugares do nosso país, ou mais da metade, e a sua representação social nas mais diferentes instâncias é mínima. Apenas muitas vezes deixamos um ou dois representantes para justificar de que ali não há, entre aspas, o tal chamado preconceito, ali não há o tal chamado racismo. Então, essa diminuta presença para justificar apenas anseia neutralizar aquilo que há no coração e na mente de milhões. Não existir com a mesma intensidade de direitos e de oportunidades mulheres negras na sociedade em cargos de liderança, em cargos de chefia, em cargos que possa ser escutada, seguida. Nós queremos a presença negra, mas como subalternos, como alguém que está fazendo serviços que contribuem para o viver das demais pessoas. Então, o que nos falta na existência é oportunidade. Aos negros em nossa sociedade faltam oportunidades iguais. A mulher negra, e por que esse recorte da mulher negra? Porque mais a mulher negra tem ausência de oportunidades, tem limitações no seu agir, tem limites para a sua realização pessoal e individual. E é como se fosse assim, pode existir, desde que não incomodem as demais pessoas, desde que não vá conduzir, que não vá coordenar, que não vá, enfim, ocupar espaços que dispute oportunidades na existência humana, nesse ou naquele segmento da sociedade, nesse ou naquele território, nesse ou naquele país. Enfim, vai das pequenas comunidades territoriais, existenciais, às grandes nações, né, do mundo. Então, varia de lugar para lugar a sua intensidade, mas estamos vendo como é gritante. Estamos vendo como se tranca alguém por achar que ele realizou alguma coisa maléfica para a sociedade e prender numa mala de carro com gás lacrimogêneo, com gás letal. E muitas vezes isso partir de representantes de segmentos que deveriam conduzir as pessoas para o bem-estar, como a repressão policial que às vezes ocorre, por elementos que dentro daquele conjunto de elementos que vivem para o bem-estar da sociedade, se identifica esse ou aqueles, uma minoria, mas que macula, mas que deixa um viés negativo para o segmento do aparato de segurança dos estados, quer seja federativo, quer seja no estado estadual, quer seja no estado municipal. O estado em si, quando se vê uma pessoa negra, pensando-se, essa é a justificativa, de que seja alguém que realizou um ato de marginal, ser asfixiado com uma joelhada, com uma prisão em sua garganta, lhe impedindo de ter ar. Quando você percebe na sociedade que a abordagem a uma pessoa branca é distinta da abordagem a uma pessoa negra, que nós mesmos nos distanciamos quando se aproxima de nós um menino Rastafari da periferia da nossa cidade. Então, acha-se logo que não, deve ser alguém que tem uma má conduta, que pode ser um ladrão, pode ser... E muitas vezes, um menino da pele branca, ou um menino louro, bem apresentado, que chega até você, você sorri, acolhe afavelmente, e nunca se pensa que ali também pode ter alguém com uma má intenção, com uma má ação voltada contra você próprio. Eu não estou dizendo com isso que nós deveremos estar armados e achando que as pessoas com a aparência, né, dessa branquitude que nós entendemos e sentimos lá no fundo, que parece horas até que há um ar de superioridade. São temas como esses e com essa intensidade de fala que nós temos dificuldade de tratar na sociedade. Nós, pessoas negras na sociedade, temos a dificuldade de abordar, de inserir, de contextualizar para facilitar a compreensão.
Mas esse raciocínio, essa perspectiva, essa fala, não precisa ser apenas das pessoas negras, ela precisa ser das pessoas humanas. Ela não precisa ser das pessoas que estão sofrendo, né, nessa ou naquela intensidade, dessa tirada de direitos para a existência. Não, ela deve ser vista, analisada por todos os segmentos da sociedade e por todas as diferentes etnias. Porque ela é uma construção coletiva, ela é uma construção a favor da consciência humana plena. Então, um dia, não precisaremos desse recorte da raça para a consciência, mas até lá é preciso um método, é preciso uma pedagogia, é preciso uma concepção, vamos dizer assim, disciplinar, que nos leve a compreender essa construção que não pode passar apenas também pelos direitos, pelas leis, pela legalidade. É uma concepção, é uma descoberta interior que tem que passar pelo coração, tem que passar pela inteligência, pela capacidade de idear a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Então precisa passar necessariamente pelas nossas ações. Então a sua atitude, a sua forma de ver o outro, a sua forma de abordar, né, a sua forma de garantir direitos precisa ser mudada. Então essa mudança passa pelas leis, mas passa sobretudo pelas ações que nós realizamos como indivíduos e como representantes de segmentos na sociedade. Passa também pelo coletivo daqueles que conduzem o destino das pessoas na sociedade. É preciso vivê-la na emoção, então ter o sentimento distinto daquilo que você tinha até hoje. Então é uma construção, né, de amar com a mesma intensidade, de respeitar com a mesma intensidade e também de idear, de raciocinar sobre as possibilidades e entender que todos nós temos potencialidades a serem desenvolvidas. O que faltam são as oportunidades para esse desenvolvimento. E quando estamos nos espaços de poder, deixamos a nossa história marcada, deixamos o nosso jeito distinto de realizar. Nós não poderemos também ocupar espaços e, na hora que ocupa, querer, com a mesma intensidade, despertar o ódio, a animosidade, a perseguição. Não. É preciso ser com altivez, com determinação, mostrando competência o tempo inteiro, porque as pessoas negras na sociedade precisam mostrar competência até dormindo. São 24 horas de cobrança em tudo. Só deveres, deveres, deveres. Mostrar maior intensidade em tudo mais que as de outras pessoas. Então, é esse olhar distinto, é essa paciência e solidariedade. Paciência não. A gente só pode ter paciência para alguém que está realizando alguma coisa errada. Alguma coisa que, vamos dizer assim, que desvia daquilo que é o normal. Então é preciso ter solidariedade, é preciso ter fraternidade em seu coração, porque o outro está pleno. O negro, a negra que está representando o seu papel na sociedade está pleno na sua realização. Agora, ele próprio tem que ter esse olhar, essa compreensão e esse coração para sentir e ocupar os seus espaços distintos. Trabalhando para não guardar dentro de si também o ódio, a raiva. Então, construamos a cada dia, com o exemplo, com a capacidade, com a vida intensa no agir, no pensar e no sentir. Marcando a nossa posição na sociedade, deixando o sinal do nosso fazer diferente, da nossa construção diferente, para uma sociedade mais justa e mais feliz, com base na consciência plena do ser humano. Um beijo no coração.